Olá, aqui é a Clarissa de Aquiara e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial para mim. Ela foi professora do meu filho mais velho, é a Nazaré Paganotti. Ela é professora Waldorf, tem formação em artes plásticas, psicomotricidade e fez uma formação com uma pediatra húngara chamada Amy Pickler, que tem foco na educação de crianças de 0 a 2 anos. Então eu quero que a Nazaré conte pra gente um pouquinho. Eu trouxe ela aqui, hoje ela trabalha com crianças de 2 a 4 anos, mas ela trabalhou durante muitos anos com crianças de 4 a 7 anos e foi uma das fundadoras do Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais. E eu quero que a Nazaré conte pra gente, primeiro para quem não conhece o que é a pedagogia Waldorf, que é esse colégio, né, esse colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais, ele é baseado, né, ele é inspirado na pedagogia Waldorf. E eu quero que a Nazaré conte um pouquinho pra gente, para quem ainda não conhece, o que é a pedagogia Waldorf. Bem, a pedagogia Waldorf foi fundada pelo filósofo Rudolf Steiner no início do século. E a primeira escola Waldorf, ela surgiu em 1919 em Stuttgart. E um dos princípios da pedagogia Waldorf é considerar que o desenvolvimento do ser humano se passa por ciclos de 7 em 7 anos. E é importante porque se a gente olha essas etapas evolutivas, a gente tem um pouco mais de garantia e consistência no que está sendo oferecido para aquele indivíduo, né? Em cada pedacinho, em cada fase desse desenvolvimento. E se a gente olha para a nossa própria história, a gente consegue identificar isso muito bem, né? Porque existem transformações não só no âmbito físico, mas também no âmbito emocional e cognitivo, né? E isso abrangendo o ser humano como um todo, né? Porque nós somos não só cabeça e não só sentimento, mas também somos ação. E é importante porque se a gente enfoca bem o que está disponível, essa disponibilidade para um aprendizado, a gente tem condição de mapear melhor e compreender melhor o que fazer em cada período de desenvolvimento. Porque, na verdade, o nosso grande objetivo, como professora, como pai, deveria ser também, né? É de que esse ser humano possa, de fato, um dia se tornar um ser humano integral e construir por si só a sua busca e seu encontro das suas necessidades no mundo, né? E nesses 7 primeiros anos, Nazaré, qual que você acha que é essa disponibilidade? Fala pra gente qual que é essa disponibilidade, o que está disponível ali, que esse pai, essa mãe, esse educador precisa de ficar atento para apoiar esse desenvolvimento desse ser integral que você fala. Então, nós podemos usar uma imagem que facilita muito essa compreensão, né, que é a construção de uma casa. A primeira infância é como se fosse a fundação dessa casa, a gente não vê. A gente está aqui, a gente não vê os alicerces, a gente não vê as ferragens, né? Logo acima dessa estrutura, a gente sobe as paredes, que a gente pode colocar os nossos quadros, as nossas coisas, e por último a gente constrói um telhado, né? Que a gente pode fazer nessa analogia, né? O telhado seria até esse âmbito mesmo do pensar. Com isso, assim, na primeira infância, eu vou utilizar, fazendo uma relação com essas ferragens, é aquilo que vai ser a minha base para a vida inteira, o meu corpo. É essa estrutura corporal, essa saúde que eu devo garantir durante esses 7 primeiros anos, numa construção para que esse seja o meu veículo da vida inteira, né? Então, como pais e educadores, a questão do ambiente ela é fundamental, porque nós podemos pensar assim, tem 3 elementos que compõem essa constituição, né? Uma é a própria criança, com aquilo que ela traz dentro da sua mochilinha,
de onde ela veio, desse lugar de origem, né? Que aí é livre, cada um pode imaginar de onde, qual foi, de onde seria esse lugar, qual seria esse lugar, né? O outro é aquilo que a criança escolhe como pai e mãe, que é toda essa bagagem genética que ela traz. E a outra contrapartida vem de tudo que a criança respira do ambiente onde ela está inserida. E envolve a relação, envolve o aspecto físico, envolve quantidade, envolve qualidade, né? Envolve ritmo, envolve principalmente aquilo que é a forma como a criança assimila e apreende o que vem do mundo, como uma esponjinha que a gente põe na água, ela absorve a água toda, né? Que é pela imitação. E uma é a questão corporal, que depois a gente pode falar, e a questão da imitação, né? E a criança, no primeiro setênio, que a gente pode falar, esses primeiros 7 anos, ela é um ser absolutamente imitativo. E como ser imitativo, essa qualidade que a criança traz, podemos dizer assim, por que a criança imita? A gente pode pegar várias vertentes dessa imitação, olhar do ponto de vista psicológico, enfim, mas a gente pode pensar que a confiança plena que ela tem em quem cuida dela. E essa entrega que você coloca a criança em cima do banco, ela pula no seu colo de braços abertos. Essa entrega pela necessidade que ela tem de fazer jus à sua escolha de estar aqui com aquele pai, com aquela mãe, com aquelas características, com aquelas dificuldades, né? Naquele país, naquele momento, naquela estação do ano que ela nasceu, naquele dia. É uma precisão absoluta que o Rudolf Steiner disse que é a confiança que ela realmente trouxe do céu para a terra, né? E aí a gente se volta, né, para a gente e fala, uau, que a criança, ela tá me imitando, se eu tô arrumando meu cabelo, ela arruma, se eu tô contando uma história, começa a tossir, ela começa a tossir, se eu falo brava, ela fala brava. Então, isso é interessante porque além dela estar se estruturando, ela ajuda a nos estruturar também. É esse olho que volta para dentro e fala, ops, o que eu estou fazendo, né? É um espelhinho, né, que vai refletindo também tudo de bom, mas também algumas questões que a gente precisa de trabalhar. Eu falo que é uma grande oportunidade ter crianças pequenas ao nosso redor e esse processo dessa forma tão entregue e confiante, porque a gente vai poder perceber alguns aspectos aqui dentro que muitas vezes eu nem tinha consciência deles. E que através dessa relação com a criança, isso vem à tona de uma forma tão bonita, né? Tão fiel. Mas muitos pais, eu percebo na minha experiência, né, no consultório e trabalhando com pais, com grupos, eu percebo que muitos pais e mães não estão tão disponíveis a receber isso que a criança às vezes traz à tona. Ou preferem, né, focar ali só na criança e acham que é a responsabilidade da criança aquilo que ela está trazendo. Então, acho super importante isso que você trouxe, de reforçar essa questão da imitação que nasce dessa confiança. Então, nesse sentido, assim, podemos nos perguntar quem é o educador, né? Quem é aquele, ou melhor, de quem a criança está retirando ou usufruindo, ou não sei como é que é a palavra aquela que a gente pode usar, quem está sendo a referência da criança nesse momento? Depois você edita, tá claro. Quem que está sendo a referência da criança nesse momento para que ela consiga extrair aquilo que a torne mais humana, né? Que a torne cidadã desse mundo, né? E eu acho que a grande dificuldade dos pais, justamente por conta dessa imitação, desse espelho e dessa desconexão que a gente vive enquanto ser adulto,
fragmentado, correndo de um lado para o outro, é muita tecnologia, muita virtualidade, é muita pressa, né? E que com criança não tem pressa, não pode ter pressa. O ritmo deles é bem diferente. É diferente, porque se eu estou tratando de uma formação orgânica, corporal, né? Agora eu volto para um ponto assim, a criança da primeira infância está formando o corpo, reforçando essa questão da base, né? E o que é construir corpo? É construir base orgânica. E base orgânica precisa de tempo. Se eu levo isso fazendo uma relação com a natureza, né? O tempo que uma macieira leva para crescer dá um fruto doce. E eu posso pegar um fruto verde e colocar numa estufa, mas ela não vai ser orgânica, ela não vai ser doce, ela não vai ser plena dela mesma, né? E com a criança é assim. Então você imagina esperar a criança dormir 12 horas por noite. A criança almoçar todo dia no mesmo horário. A criança não ter que se preocupar que a hora do banho é 5 horas, e porque um dia pode ser 6, um dia pode ser 7, um dia pode ser 8. Sabe, e por outro lado, aquilo que a gente conversou, assim, a regularidade descansa a criança no que vem depois. Será que? Hoje eu vou almoçar onde? Essa pergunta, Nasa, que você fez, foi uma coisa que eu vivi muito quando a gente estava, inclusive o João era da sua classe, assim, ele devia ter por volta de 4 anos, e a gente morava um pouco afastado da cidade de Belo Horizonte, a gente morava em Macacos. E essa distância da nossa casa, né, a gente não morava ali dentro, fazia com que às vezes a gente tivesse que alterar a nossa rotina, principalmente na hora do almoço. Isso. Então a gente pegava ele na escola e um dia a gente almoçava na casa do meu sogro, um dia a gente almoçava num restaurante, um dia a gente almoçava em casa. E não tinha, foi um momento que a gente se perdeu um pouco nessa rotina. E eu senti exatamente isso. Ele abria a porta, antes dele me cumprimentar, ele falava assim, onde que a gente vai almoçar? É exatamente tirar a criança mesmo, né, dessa regularidade, desse ritmo, dessa repetição que é tão importante para forjar, né, essa confiança, para manter essa confiança, esse processo natural do desenvolvimento dela. E eu percebi isso, e foi um dos motivos pelos quais a gente voltou a morar na cidade. Perceber essa ansiedade que estava gerando esse processo de a nossa rotina não estar ali tão certinha, tão organizada para o João, sabe? Assim, ele já estava sentindo os impactos disso. É interessante porque eu lido com as crianças pequenas e a sala de aula ela tem os mesmos objetos todos os dias nos mesmos lugares. Então, na segunda-feira acontece um cardápio que eu organizo. Então, segunda-feira, terça, quarta até sexta-feira é sempre a mesma refeição, o mesmo cardápio, né? E a professora está sempre na porta quando as crianças chegam. Enfim, tem algo que é muito regular, muito estável, né? Então, a professora tem que se cuidar muito para nem poder muito adoecer, porque as crianças sentem muito isso, né? E onde que está o elemento novo, né? Uma pergunta que eu sempre me fiz assim, onde que está o elemento novo? Será que isso para a criança não fica cansativo? Não fica cansativo. Essa certeza de que quando eu vou abrir a porta, é a tia Nazaré que vai estar lá. E talvez ela esteja até com o avental azul, que ela sempre usa, ou então com rosa. E a minha bonequinha, que é o Gabriel, que eu mais gosto, ele está naquela caminha naquele dia. E o que varia é a disposição anímica da criança. É seu estado emocional daquele dia. Então, o adulto, como a criança está em plena construção, o adulto tem que carregar a estabilidade. Ela que é esse marco, essa referência e que me permite me movimentar, porque eu ainda estou sendo feito por mim mesmo, né? Então, assim, a gente está aqui, olha, e nós estamos conversando aqui. Eu poderia estar com enxaqueca e conversando com você. Eu consigo segurar essa dor, porque tem outros alicerces que já estão estruturados.
A criança não consegue isso. Ela é muito orgânica. Então, tudo nela, se a dor de barriga está acontecendo aqui, ela não consegue relacionar com a amiguinha. Se ela está com sono, ela não consegue brincar. Então, a questão do ritmo, ele é alicerce para essa primeira infância. Alicerce, ele forma corpo, ele estrutura corpo, ele dá a mão para a criança, né? Então é muitíssimo importante ter horários. E esses horários a gente tem que, assim, né, o ritmo. É o ritmo do quê? O que é principal para a gente precisar ficar atento, né? Aonde que a gente precisa de ser... Eu sinto que esse ritmo é como se fosse esse limite, essa fronteira segura, que traz a proteção que a gente estava conversando. E dentro desse ritmo, dentro dessa proteção, é o que acontece, por exemplo, dentro da sala do Jardim Waldorf, mas pode acontecer dentro da casa da pessoa, né? Então, assim, tem um momento que ela tá ali brincando dentro de casa. Então, esse brincar, ele é livre, ele é espontâneo, a criança faz o que ela quer ali dentro daquele ambiente, né? Daquela fronteira segura. E aí, a hora, sei lá, que toca um sininho, vem, vamos lavar as mãos e tem uma preparação para um segundo momento do lanche, enfim. Quais são essas questões que a gente precisa de observar dentro desse ritmo? Como que esse pai estrutura uma rotina, organiza a rotina dessa criança para gerar essa base firme? Então, o Rudolf Steiner diz que nós temos que ensinar a criança a fazer duas coisas, dormir e respirar. E se a gente olha num processo de dormir, nada mais é que uma grande digestão desse dia. Nos conecta numa inspiração e numa respiração, né? E a respiração da criança pequena, especialmente se a gente olha organicamente, ela não tem os órgãos ainda amadurecidos, o ambiente deve respirar por ela. O que é o ambiente respirar por ela? A gente tem dois movimentos, assim. Primeiro que a inspiração e a respiração nos leva para dentro de nós e para fora de nós. E isso só está maduro com 12 anos, que é um preparo para uma vida social muito intensa que vai acontecer na adolescência, né? Então, na criança pequena, o ambiente deve respirar por ela. E como que é isso? Eu tenho atividades mais concentradas e atividades mais expandidas. E esse limite de um muito concentrado e muito expandido, ele vai acontecendo gradualmente ao longo da vida, a ponto de, com 7 anos de idade, a criança consegue ficar 1 hora sentada numa carteira, coisa que uma criança pequena, isso não deveria acontecer. Eu estou forçando um processo interno orgânico dela. E como a gente ajuda nesse sentido, primeiro, entender como é que é o ritmo dessa criança, se ela é mais... Como é que ela está de manhã, se ela está mais desperta ou não. Se a maior atividade dela é à tarde, né? E ela o ambiente deve oferecer para ela momentos onde ela fique dentro de casa, brincando livremente sobre o cuidado e o olhar do adulto, não o direcionamento do adulto. Porque a criança precisa buscar aquilo que seu corpo precisa como um ajuste mesmo, né? Então, a gente tem, nesse ambiente de brincar da criança pequena, a gente pode trazer protótipos da própria natureza, né? Cavalinhos, os bebês e tudo que possa oferecer transformações. Nada muito parado, nada muito estático, né? Então nós temos hoje na nossa mídia aí, enfim, vários brinquedos eletrônicos e tal, aperta botões e tal. Essa virtualidade, essa magia dessa virtualidade não é interessante para a criança. Ela atua muito no âmbito da sensorialidade, mas não atua no âmbito corporal. E o aprendizado da criança pequena, ele é corporal. É experimentando subir no banco e pular no chão. É experimentando encaixar e desencaixar coisas, carregar peso, sentir esse limite do corpo, sentir essa força, né? Então, assim, eu vejo que
O ideal para uma criança muito pequena, se ela pudesse ficar em casa, não ir se deslocar para a escola, ser colocada num ambiente de trocas ainda, de divisão de coisas, de objetos, onde ela não está madura para isso, especialmente até os 3 anos, mas que esse ambiente também seja rico. Porque a riqueza não está baseado num conteúdo intelectual, uma aprendizagem, né? Por exemplo, ligar a televisão, vamos aprender cores, vamos aprender a encaixar coisas, vamos aprender a abotoar a roupa. Não é isso, mas um aprendizado que permite a criança fazer suas próprias experiências. E para a gente entender um pouco assim, o que é necessidade corporal, a gente tem que passar pelo desenvolvimento de 0 a 7, assim, que também tem fases bem específicas, né? Mas uma coisa muito curiosa, muito linda, assim, que eu vejo, que uma criança, especialmente dessa fase inteira dos 7 anos, ela está colecionando, ela está buscando no mundo. É como se ela tivesse uma cesta grande e ela faz colheita de coisas que ela vê, de coisas que ela escuta, né? De coisas especialmente que ela manipula, e depois ela vai dar nome a essas coisas. Então eu não tenho tanto um compromisso educacional de ensinar coisas. Eu tenho um compromisso de ser coisas. Eu tenho que ser, como adulto, muitas coisas. Eu tenho que ser uma pessoa muito interessante, muito lúdica, muito artista, muito fazedora de coisas, que a criança, ela olha para as nossas mãos, ela quer nos ver fazendo. O que você sabe de humano aí que eu quero aprender? É isso que é o nosso trabalho, né? E muitas vezes esse trabalho desse fazer está preso dentro da cozinha com uma grade que a criança não pode entrar. Esse fazer está na rua porque a mãe e o pai trabalham fora. E esse fazer está muito concentrado numa pessoa, né, que foi contratada para cuidar daquela criança, onde o fazer está nela, porque ela fala, vamos brincar disso, vamos fazer isso agora, e não deixa a criança ser ela própria, né? Então isso é seríssimo, seríssimo, quando eu penso assim, onde está o educador? Ou o educador está preso dentro de uma tela de computador ou dentro de uma tela de televisão, deixando a criança paralisada e enchendo a criança de percepções sensoriais, com muita luz, com muito som, com desconexão e especialmente com uma desumanidade impressionante, numa tonalidade muito alta, agressiva e desumana. Então, a televisão, ele ocupa esse lugar na vida das crianças. E quando elas chegam na escola, elas estão superlotadas, com uma indigestão mental, uma indisposição emocional e um fazer caótico. Então, é seríssimo, sabe? Como um plano, vou falar de um jeito assim, como um plano espiritual mesmo, sabe? Que está conduzindo a humanidade de uma forma e que a gente já pode ver os resultados dele. Né? Olhando para o mundo e opa, como é que esse mundo está, né? E, enfim. Então, você, assim, né, voltando lá um pouquinho do que você falou, você sente que talvez esse papel do pai e da mãe seria preparar, se eu puder bem resumir, você falou maravilhosamente bem, mas vou tentar dar uma resumida. Nesse papel do pai, da mãe e do educador, cuidar desse modelo, né, de referência que ele é, uma vez que essa criança imita, uma vez que essa criança está ali olhando e se inspirando, e também de cuidar e preparar esse ambiente, esse ritmo, essa rotina, né, essa respiração aí, esse ambiente que respira, nesse sentido bem amplo que você falou, mas de cuidar esse ambiente que vai entregar
o conteúdo que essa criança vai colocar nessa cestinha. Com certeza. Então, o pai é o que vai preparar e organizar esse ambiente, além de se preparar também para estar em relação com essa criança. Com certeza, claro. Olha, uma criança, ela acorda no tempo dela, pequenininho lá, com 1 ano, 2 anos. Ela acorda, é acolhida, vai tomar o desjejum dela, né? E assim, depende muito dessa noite, de como foi, a forma como ela acorda. E que tem a ver com o dia anterior também. E ela vai ficar com calma. Ela tem que ter calma para explorar as coisas. De preferência, depois que comeu, ela pode fazer um pequeno passeio. Então, é a primeira, pensa, eu estou muito dentro, agora eu vou um pouco fora. Vou passear lá fora, ver as pedrinhas do chão, se tem alguma água escorrendo, enquanto o cachorrinho, olho para o céu. Deixa ela fazer as experiências dela. E a gente só mostra. Olha que lindo. Nossa, que bonito que você trouxe. Passeou um pouquinho? Hora de entrar de novo. Tomar um suco, o que seja e tal. Ela vai almoçar, vai ficar por ali brincando com as coisas dela, enquanto a mamãe está preparando alguma coisa para o almoço. Se ela já pode ajudar, ela pode de repente estar descascando, ajudando alguma coisa, né? Muito pequenininha não, mas à medida que a criança vai crescendo, o que a gente faz? A gente vai inserindo ela no mundo. Essa é a nossa tarefa, inserindo a criança no mundo, bem gradualmente. Ela almoça, agora ela vai dormir. Porque ela ficou muito tempo acordada. O que acontece com a criança? O mundo, é como se fosse um mundo muito grande. Essa vigília desgasta o físico. Então, quando a gente fala de ritmo, a gente fala assim, um pouco de cada vez. Aí quando ela fica muito tempo acordada, ela precisa do sono para se revitalizar. O sono para o adulto é revitalizador e para a criança é muito revitalizador, né? E aí, depois que a criança descansa, ela acorda de novo. Então, aos poucos, a gente pode dizer que ela vai acordando para o mundo. Ela vai acordando aos poucos. E para o adulto, interessante pensar assim, se a criança fica muito tempo dentro de casa, ela cansa. Se ela fica muito tempo fora de casa, ela também se cansa. Então, essa dosagem do dentro e fora, isso é inspirar, isso é respirar, isso é educar para a respiração. E a criança, ela precisa, como ela tem o seu instrumento de trabalho na primeira infância é o corpo, e é o corpo que está se formando, ela precisa de ter espaço para ela se encontrar corporalmente. Então, os estudos da Amy Pickler, ela descobriu, ela observou e viu, é um trabalho muito pela observação, de que a criança ela exercita assim, muitos movimentos num tempo muito pequeno. Então, nessa movimentação, desse gestual da criança, movimento de pernas, movimento de braço, na verdade, não é se encontrando, mas ela está se encaixando, é como se fosse um processo de encaixe corporal. E ela precisa desse tempo, né? E ela vai nesse encaixe corporal, ela vai percebendo primeiro onde estão os seus braços, onde estão as suas pernas, onde estão os seus pés, quem sou eu? Né? E nesse momento, o mais importante do adulto, e ela diz assim, a partir de 4 meses, a criança já tem que estar livre, no chão, numa superfície macia, firme, macia e quente, e que a criança e que o bebezinho seja colocado na posição que ele já conquistou, né, olhando para o céu, de barriguinha para cima, com os pezinhos livres, sempre cuidando do calor, né, mas sob o olhar do adulto. O adulto interessado.
o adulto interessado e feliz nas conquistas dela, né? E isso, ela começa a se movimentar e vira para um lado, depois ela vira de bruço, no movimento ela vai engatinhar, vai sentar, vai ficar de pé, vai se erguer. E esse olhar interessado, ele nunca pode deixar de existir. Isso é a base do nosso psiquismo. É aquela pessoa que me olha e não diz as suas próprias verdades para mim. Ela é aquela que escuta as minhas verdades primeiro, né? E ela vai se interessar por mim. Isso para mim, assim, eu vejo como algo fundamental. Eu vejo hoje isso, uma necessidade tão grande, né? Esse grande abismo que existe na nossa sociedade, que é a falta de interesse genuíno pelo outro. E isso está plantado na educação. Eu acho que assim, Nazaré, isso faz muito sentido para mim e eu estou muito feliz, né, da gente estar chegando nesse ponto dessa conversa. Porque eu percebo o seguinte, quando o neném nasce, e principalmente para as mães de primeira viagem, e aquilo ali é tão desconhecido, aquele universo, né? Porque muitas vezes ao longo da nossa história de vida, hoje com famílias cada vez menores, a gente não teve essa experiência do cuidar, sim, do ir em direção ao outro, do observar, do sair de mim e ir para o outro e realmente perceber esse outro, e ir além desse, né, de mim mesmo. Eu sinto que esses adultos, eles têm uma dificuldade muito grande de realmente olhar para as necessidades daquele ser, de observar, Mas num primeiro momento, quando esse neném nasce, como é tanta novidade, é tão diferente, eu sinto que nasce junto com o pai, com a mãe principalmente, esse interesse genuíno pelo bebê. Sim. E essa mãe vai como um detetive mesmo, entender o que aquele bebê, assim, o que o chorinho significa, o que esse outro choro, o que esse gemido, o que cada movimento, cada pequeno movimento daquele bebê significa. Mas num determinado momento eu observo também que esse interesse genuíno, a gente vai voltando para o nosso ritmo de vida e a gente vai delegando essa criança e vai se afastando, e esse interesse genuíno ele se perde. E isso que você falou da importância de permanecer ou de perpetuar com esse olhar, com essa observação atenta, que vai inclusive me possibilitar, me abrir para perceber quais são as necessidades em cada fase da criança. Você falou, sim, que tem um desenvolvimento que vai acontecendo nesses 7 primeiros anos de vida e que vai mudando um pouquinho essas necessidades da criança, né? Não é os 7 primeiros anos, é uma coisa só, mas em cada pequena etapa aí. Mas se eu estou atento, se eu observo, se eu estou... E aí tem a questão do tempo também. Eu preciso de ter tempo para observar o meu filho. Eu preciso de estar ali disponível para olhar para ele, interessada verdadeiramente, né? Esse interesse genuíno mesmo. E quando isso tudo acontece, eu consigo perceber qual é o meu papel ali. Como que eu vou me relacionar com ele? O que eu preciso de fazer? Aonde que eu me recolho? Aonde que eu vou nomear esse mundo e vou, de alguma forma, intervir ali em algum processo? Mas isso tudo vai nascer dessa observação, desse interesse genuíno, desse olhar verdadeiro, né? E desse respeito. Por isso também que é essencial que o meu filho traz e que é diferente de todos os outros seres, essa bagagenzinha. Porque muitas vezes a gente fica nessa busca louca, vou na internet, quero descobrir, olho para o filho do outro, né? Fico buscando a experiência das outras pessoas e esqueço de olhar para mim e para esse ser que confiou em mim. Exatamente. Então, assim, para finalizar, assim, o que você deixaria de mensagem para esses pais, assim, tentando, acho que abranger tudo que a gente falou aqui, do papel deles, enfim, do que faz mais sentido. Se você pudesse deixar uma mensagem para esses pais, pensando em todas essas crianças e essas famílias que você já acolheu, já relacionou e ao longo dessa experiência de tantos anos. Então, primeiro que eles se perdoem. E segundo, assim, que a infância passa. A infância, ela
ela é o momento mais sagrado dessa vida, desse processo inteiro, porque as crianças estão muito próximas do mundo espiritual. Se a gente olha para a nossa vida, assim, né? Eu tenho 52 anos, tem bastante tempo que eu estou aqui, nessa terra, né? E uma criança de 2 anos, de 1 ano, ela acabou de chegar do céu. Então ela é uma notícia muito fresquinha, né? Do lado de lá. E que os pais, assim, não se iludam. Eles foram escolhidos e eles têm uma responsabilidade com o desenvolvimento dessa criança. Quer eles queiram ou não. E que, assim, é uma grande oportunidade de crescimento como indivíduo, né? E vejo que abram, o que eu pediria para os pais, assim, não tenham pressa em se, especialmente para as mães, em se reinserirem no mercado de trabalho. Vocês não estão perdendo tempo cuidando de uma criança, muito pelo contrário. Vocês estão se dando um tempo para levar para essa criança a humanidade que ela precisa e que a humanidade depois também vai precisar, né? Porque é esse o momento. É esse momento de semeadura, né? Então eu posso escolher uma semente que tenha muita força e que com certeza vai trazer bons frutos e belas flores lá na frente, né? E esse é o momento. E o Rudolf Steiner diz uma coisa muito linda, assim, que nós, como educadores, pais e educadores, somos todos que estamos diante da criança. Nós somos jardineiros. E o que o jardineiro faz? O jardineiro, ele nutre a planta em volta, que seja um vasinho no seu apartamento. Nutre a planta em volta para que a criança seja, para que essa árvore que está sendo cuidado, ou essa florzinha, seja plena dela mesma. Que ela seja a flor mais amarela possível, que ela seja um arbusto que seja, que ele consiga extrair daquela terra toda a sua potencialidade. E nós, como pais, também somos jardineiros. A gente deve nutrir em volta, em torno dessa criança, e a maior nutrição que a gente pode dar para ela é nós mesmos, a nossa presença, o nosso olhar, o nosso gesto e a nossa simplicidade. Acho que esse é um grande presente. Muito obrigada, Nazaré, foi maravilhoso. Eu sinto que tem uma riqueza em cada palavra e uma consistência em tudo que você fala, devido à sua experiência, à sua história de vida, né, a sua relação durante tantos anos com essas crianças, com tantas famílias. Então quero te agradecer assim, imensamente por essa grande oportunidade que você está dando. Eu espero que muitas mães tenham acesso a essa conversa e que elas se sintam tocadas, assim como eu estou me sentindo agora por essa conversa. Eu que agradeço pela possibilidade, assim. E educação, assim, é um caminho de vida. Então, nesse sentido, eu me sinto muito plena mesmo. Tudo separado, tudo misturado. A Nazaré é professora, a Nazaré é mãe. Dá pra perceber, então, né? Que é uma coisa só, bem consistente e integral. Eu que agradeço, espero realmente poder sensibilizar, né? Eu acho que o caminho da educação é esse, é a sensibilização para que cada um encontre em si o seu próprio caminho, a sua própria resposta. Muito obrigada. Obrigada, você. Então espero que vocês que estão assistindo aí tenham gostado dessa conversa de hoje. A gente segue conectado aqui na Bifem. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, Nasa. Tchau, queridas.